muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. O tema de hoje, segurança pública e a Polícia Militar. Comigo no estúdio está o Coronel Maurício Tortato, comandante da Polícia Militar do Paraná. Comandante, muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, é uma satisfação sempre de podermos falar sobre a Polícia Militar do Estado do Paraná. Agradeço a você que sua agenda é muito ocupada, principalmente agora numa visita rápida em Ponta Grossa. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, segurança pública e a Polícia Militar. Comigo no estúdio, o comandante da Polícia Militar do Paraná, o Coronel Maurício Tortato. Coronel, quando a gente fala na instituição Polícia Militar, ela meio que se confunde com a história do Paraná. Poucas pessoas sabem, ou se não sabem, deveriam, pelo menos, ter ciência disso, que o Paraná era ligado ao sul do estado de São Paulo até 1853. Então, em 1853, o então imperador Dom Pedro II desmembra essa parte sul do estado de São Paulo, aliás, da província de São Paulo, e cria a província do Paraná. E a Polícia Militar é criada logo na sequência, não é isso? Com certeza. A Polícia Militar, no dia 10 de agosto de 1854, menos de um ano depois da emancipação política da nossa província, é criada a Força Pública do Paraná, constituída na época por 53 homens que passaram a fazer segurança pública. Razão pela qual a história da Polícia Militar ela se confunde com a história do Paraná. Todos os grandes feitos, os marcos históricos, as grandes conquistas, as grandes defesas do território paranaense tiveram a participação da Polícia Militar. E mais do que isso, a nossa instituição passou a fazer parte da história do Brasil, em todas as campanhas que consolidaram o conceito da União da República Federativa do Brasil e o conceito do nosso território estadual, tiveram a participação da Polícia Militar. Por isso, é uma trajetória histórica muito importante, de grandes feitos, de feitos heróicos e que constituem a história do próprio povo do nosso estado. Comandante, feita essa breve introdução histórica, eu gostaria de falar sobre a situação da segurança pública. Vamos começar pelo Estado, para daí focarmos aqui na região dos Campos Gerais e em Ponta Grossa. Hoje, o Estado do Paraná, dentro do policiamento ostensivo, que é a tarefa da Polícia Militar, se encontra bem equipado ou, literalmente, é necessário uma gama de investimentos maior frente à demanda da sociedade que é frequente? Olha, o processo evolutivo da nossa corporação, da Polícia Militar do Estado do Paraná, ele é um processo muito forte, muito consistente e que requer muitos recursos. A demanda por segurança pública ela é realmente uma demanda muito forte. Quando a gente estabelece parâmetros de comparação, nós podemos dizer que efetivamente a nossa Polícia Militar ela possui uma posição de destaque no cenário nacional em termos de atividades operacionais, de equipamentos, de material bélico, de estrutura logística. Mas isso não é suficiente. A demanda por segurança pública ela é crescente e com igual intensidade os investimentos, seja em relação ao capital humano, seja em relação às condições de trabalho. Mas, efetivamente, hoje nós temos a consciência de que dentro de uma realidade que é uma realidade de austeridade fiscal, nós temos avanços que são bastante consistentes. E por que eu digo isso? Imaginar que no momento em que todos os estados da federação fazem um enfrentamento a respeito de restrições orçamentárias, financeiras e fiscais, nós tivemos um processo seletivo iniciado no ano de 2012 para 2013. Em 2013, incluímos quase 2.500 policiais militares e bombeiros militares e tivemos o respaldo governamental para, neste ano, em fevereiro deste ano de 2016, incluímos 2.222 policiais militares e 609 bombeiros militares que estão no processo de formação em todas as regiões do estado do Paraná, através dos nossos núcleos de formação, assim como uma boa parcela deles está concentrada na Academia Policial Militar do Guatupê e na segunda escola de formação, aperfeiçoamento e especialização de praças, sediada em Maringá. Isso são avanços importantes
que venha atender à demanda sempre crescente por segurança pública, num processo que qualifica os militares estaduais, dá um novo ar, um novo alento para todas as nossas atividades e potencializa as ações de presença que são muito importantes para a população, que acaba vendo no policial militar verdadeiramente a segurança que é promovida pelo Estado. Quantos policiais militares nós temos no estado do Paraná? Hoje, pela primeira vez na história, nós suplantamos a casa de 22 mil policiais militares, um pouco mais de 22 mil policiais militares. Quando eu falo desse momento histórico, para nós isso é muito importante. Não existe atividade de segurança pública que, não obstante os avanços tecnológicos, o processo de integração, os sistemas de segurança pública hoje existentes, que dispense a figura do ser humano. Por excelência, a nossa atividade de segurança pública ela é pautada pela atuação do homem e da mulher que se dispõe a servir a sociedade e de proteger o seu próximo, razão pela qual realmente é um momento muito importante e que nós acreditamos que dentro desse processo de formação, nessa demanda que eu volto a dizer é muito crescente, muito exigente, agora no mês de agosto nós já estaremos colocando esses quase 3 mil militares estaduais à disposição da sociedade, ainda que não prontos para o serviço de maneira plena, mas já estarão exercendo atividades operacionais acompanhados de um militar estadual já formado, experiente, que vai complementar o processo acadêmico de formação por meio das atividades operacionais práticas, seja na Polícia Militar, seja nas atividades de bombeiro militar. Quanto tempo leva para se formar um policial? Olha, hoje o nosso processo de formação, ele é um processo educacional absolutamente diferenciado, que se projeta de 9 para 10 meses, em que eu completo mais de 1.500 horas em termos de formação. O que é isso? Imaginarem que nós temos o policial militar empregado minimamente 6 dias por semana e em termos acadêmicos, 5 dias da semana com 10 horas aula dia. É um processo diferenciado, ele é exaustivo, ele é de tempo integral e dedicação exclusiva, mas que se pauta por uma completude da rigidez física, mental, da capacidade técnica e também da capacitação psicológica e ética absolutamente necessária para fazer o enfrentamento da violência, da criminalidade, atuar com pessoas, atuar na prevenção dos crimes e complementar toda a questão que envolve o aperfeiçoamento da nossa sociedade pela dimensão humana, pela dimensão institucional e especificamente pela dimensão da segurança pública em todas as suas vertentes. Eu tenho dito que por parte da Polícia Militar nós temos um processo de grande valorização do militar estadual e da nossa instituição, porque nos pautamos por um compromisso verdadeiro de servir o cidadão nas situações mais críticas e servimos de maneira absolutamente desburocratizada. O policial militar ele é acionado por um aceno de mão, por um chamamento na rua, por uma ligação gratuita através do 190, razão pela qual não basta a gente trabalhar só uma componente de uma formação técnica profissional. Existe uma dimensão ética da nossa profissão que ela é diferenciada. Assim nos pautamos. Então esse processo de formação ele é exigente, ele coloca os militares que estão nesse processo a cada dia numa componente de conhecer todos os percalços da nossa profissão, de atuar sempre com excelência, de respeitar a dimensão da dignidade humana, dos direitos humanos, da maior inserção social possível, num processo que eu digo para você, ele é complexo, ele é exaustivo, ele é exigente, porque a atividade operacional, a questão da segurança pública, igualmente ela é exigente e complexa. Comandante, hoje o policial ele é valorizado também financeiramente pelo governo do Estado. Eu explico. Eu acho que a função de vocês é uma das mais perigosas que nós temos na sociedade. E é óbvio que, apesar da vocação, são mães de família, são pais de família. Hoje, o governo do Estado vem remunerando adequadamente. Qual é o salário médio dos policiais? Olha, imagine assim, é uma profissão diferenciada. Eu sempre coloco que a profissão, aquele que imagina servir a sociedade na condição de militar estadual, seja policial militar ou bombeiro militar, ele não se vincula à profissão só sob a ótica econômica,
que seria o salário para sustentar os seus familiares, para atender as suas despesas pessoais, e não só por uma dimensão técnico-profissional, que é a especialização, que você vai conhecer, o uso da arma de fogo, o uso das técnicas de abordagem, todas as técnicas de negociação, as intervenções nas crises e assim por diante. O policial militar ele tem que ter no seu processo de formação e na sua consciência profissional a dimensão ética da profissão. Então eu diria para você nessa primeira abordagem de que efetivamente os militares estaduais no desempenho das suas atividades ele não se vincula só à dimensão econômica, ao retorno que ele vai ter pelo exercício da sua profissão. Quando a gente estabelece esse parâmetro, o que eu poderia dizer para você? Hoje, o militar estadual no estado do Paraná, ele ainda é um dos militares mais bem remunerados de todas as polícias militares do Brasil. Então, isso passa a ser um diferencial. Se eu pudesse equacionar sob a ótica institucional e sob a ótica corporativa, eu acredito que a gente poderia ser melhor valorizado. Mas, efetivamente, nós temos uma realidade de mercado que efetivamente coloca os militares estaduais num patamar diferenciado. O início da nossa carreira, o militar estadual, quando ele ingressa, ele não recebe subsídio nem remuneração, ele recebe uma bolsa auxílio. O que é importante destacar? Que já no processo de formação, ele inclui para ser formado, de modo diverso de todas as demais carreiras que primeiro passam por um processo de formação, concurso público, para depois serem nomeados e tomarem posse no cargo público, no munus público. Razão pela qual, quando ainda no processo de formação, ele já tem uma referência institucional na unidade em que ele vai se formar, ele recebe uma bolsa auxílio, ele recebe fardamento e durante o processo de formação ele recebe também a alimentação. Todas as condições para ele se desenvolver na formação técnico-profissional e ética são oferecidas pelo Estado. Após a formação, hoje, o militar estadual, no início de carreira, ele tem um salário superior a R$4.000 mensais, que é um salário que ele, volto a dizer, para aquele que se dispõe a defender a sociedade, ainda que com o sacrifício da própria vida, poderia potencialmente ser mais valorizado. Mas, efetivamente, no estado do Paraná, nós temos um diferencial salarial que tem atraído, nos nossos concursos públicos, candidatos de todas as regiões do Brasil. Imaginar, Ney, que em 2012 para 2013, quando nós tivemos a realização de um concurso para 5.000 vagas de policiais militares e bombeiros militares, nós tivemos 124.000 candidatos, um número expressivo que foi uma referência, constituiu uma referência histórica no processo de inclusão da Polícia Militar. Veja que é um número bastante expressivo, 124.000 candidatos. E registramos caravanas de ônibus que vieram do Nordeste do Brasil para prestar o concurso aqui. Imaginemos também no processo de qualificação sobre essa ótica remuneratória, de que mais de 30%, quase 40% dos candidatos que se habilitaram ao processo seletivo para ingressar como soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná já eram detentores de diploma de curso de nível superior, ainda que a nossa exigência para ingresso na corporação seja o ensino médio. Então eu acho que são diferenciais que colocam o Paraná numa posição de destaque e a demanda, quando a gente verifica uma crise nacional em que se aproximam aí 12 milhões de desempregados no Brasil, em uma componente de salário mínimo muito inferior ao que hoje se estabelece, até mesmo para o período de formação na Bolsa Auxílio para o militar estadual, nós temos uma situação hoje diferenciada que, volto a dizer, ainda que a gente mereça um processo de valorização, ele é absolutamente condizente com a realidade hoje vigente em todo o estado do Paraná e principalmente no cenário nacional. Comandante, quando a gente fala de polícia militar, a gente também lembra de grupos táticos especializados. Perfeito. Quais são os grupos táticos que hoje a Polícia Militar do Paraná tem? Olha, por excelência, a Polícia Militar ela trabalha com o conceito do policiamento ostensivo geral. Então, imaginar que nós temos hoje 27 batalhões diárias, nós temos 9 companhias independentes que atuam dentro de um conceito de policiamento ostensivo geral. E nós temos, obviamente, as nossas unidades especializadas. Em termos de unidades especializadas, quando a gente trabalha o conceito de ações táticas especiais, o grande destaque se dá por meio do Batalhão de Operações Especiais
e do nosso Comando e Operações Especiais, o nosso COI. E, não obstante a essa unidade especializada que efetivamente emana a doutrina para todas as demais unidades, em cada uma das nossas regionais, em cada uma dos batalhões de polícia militar, nós temos um segmento que se traduz em esforços diferenciados na malha protetiva, mas não constituem verdadeiramente operações especiais, mas são segmentos de uma primeira intervenção quando necessária operações especiais. Razão pela qual nós temos as unidades de choque. Aqui em Ponta Grossa nós temos uma companhia de choque. E é um pelotão de choque aqui em Ponta Grossa. E nós temos as chamadas ROTANs, as Rondas Ostensivas Tático-Móveis, que possuem equipamentos e têm uma preparação técnico-profissional diferenciada. Mas hoje a nossa grande pauta, quando há uma crise verdadeira que exige ações táticas, armamento, equipamentos, e preparo especial, a nossa unidade de elite é o Comando de Operações Especiais, que é uma companhia dentro do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, sediada em Curitiba, mas que tem mobilidade e capacidade de pronta resposta em todo o estado do Paraná, por vezes recorrendo aos recursos do nosso Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o nosso BPMOA, o antigo GRAER, seja com o apoio da própria Casa Militar da Governadoria, que tem aeronaves de asa fixa, que transportam esse COI, esse Comando de Operações Especiais, para onde efetivamente nós tenhamos uma crise instalada que exija, desde o processo de negociação para o gerenciamento e a resolução da crise, sempre evitando o uso da força letal ou ações táticas especiais, e quando a negociação não prospera, com vistas a aplicar a lei e principalmente a salvar vidas, quando necessária a intervenção em força, assim se opera. Mas todas as nossas unidades, elas possuem efetivamente um segmento de pronta intervenção e verdadeiramente a doutrina que nós estamos impondo no âmbito da Polícia Militar é que todo militar estadual tenha a formação mínima para uma pronta intervenção naquelas situações mais críticas em que eu tenha uma situação crucial em que, pelas circunstâncias da atuação criminal, vidas possam estar sendo colocadas em risco. Então é assim que funciona toda a nossa estrutura operacional. Quando a gente fala agora do primeiro BPM, que é, logicamente, o primeiro batalhão mais antigo, tá? Nós temos quantos homens hoje em operação aqui? Olha, o primeiro batalhão, ainda que ele possua uma estrutura organizacional, a merecer um aporte de estudos, de reorganização e de uma rearticulação no terreno, o primeiro batalhão ele é uma unidade que ainda possui uma situação comparativamente às demais unidades do Estado confortável. Nós temos aqui quase 500 militares estaduais sediados no primeiro batalhão, que atendem 9 municípios a partir do município sede Ponta Grossa. Só na cidade de Ponta Grossa, principalmente se eu potencializar a lotação de militares estaduais, não só do primeiro batalhão, que chega próximo a quase 300 militares estaduais, mas eu tenho aqui a sede da Companhia da Polícia Rodoviária, a sede do Grupamento de Bombeiros, a sede da Polícia Ambiental, eu tenho tranquilamente de 300 para 400 militares estaduais. Volto a dizer, isso é sempre importante, né, e responsavelmente, a gente colocar isso para os teus telespectadores aqui da ETV, imaginarmos que a demanda não para. A gente tem sempre que melhorar, seja no aspecto de excelência, de qualificação profissional, seja na quantidade de militares estaduais. Eis que no início do nosso bloco, eu mesmo disse que o capital humano ele é essencial para as atividades de polícia militar. Mas, efetivamente, nós temos uma estrutura de pronta resposta aqui. Agora, o que é importante salientar no tocante ao primeiro batalhão, em termos de contingente? Para o 4º Comando Regional, que hoje está próximo aí de 270 militares estaduais, estão no processo de formação na região do 4º Comando Regional, sediado aqui em Ponta Grossa, mas que se espraia por Telêmaco Borba, União da Vitória, Guarapuava, Irati, chegando a Lapa, nós temos uma prioridade de atendimento em razão de 2 unidades que foram recém-implantadas na região. Uma unidade, o 26º Batalhão, implantado na cidade de Telêmaco Borba, com atuação em toda a região de Ortigueira e Reserva, imaginando
uma demanda muito forte que se estabeleceu a partir da nova planta recém-inaugurada da Klabin, na cidade de Ortigueira, e tivemos também um batalhão, uma elevação da Companhia Independente de União da Vitória, em que temos um batalhão que também foi reequacionado em termos de distribuição no terreno, que é o 27º Batalhão, sediado nessa cidade, como eu disse, de União da Vitória. A partir desse equacionamento, nós temos outros projetos, e quando você faz a menção do 1º Batalhão, efetivamente, respeitadas as unidades da capital, que tinham outras designações que não a numérica para o batalhão de área, das unidades do interior, o 1º Batalhão é o batalhão mais antigo, a própria designação assim estabelece. E nessa perspectiva, hoje nós temos uma demanda de reestruturar o 1º Batalhão, sediado em Ponta Grossa, em termos de articulação e desdobramento. São dois termos técnicos, mas que diz como a Polícia Militar se estabelece em termos organizacionais dentro da cidade de Ponta Grossa e dos 9 municípios que ela atende. E dentro de estudos que estão sendo vinculados, nós temos demandas, em especial na cidade de Ponta Grossa, uma cidade que potencializa todo um atrativo econômico, educacional, demográfico, de circulação de riquezas para o grande município de Ponta Grossa, mas que há outros municípios adjacentes que também merecem uma reestruturação da Polícia Militar. Então isso já está sendo equacionado. O que nós dimensionamos, mesmo no momento de austeridade, no momento de restrições em termos de gasto de pessoal, nós estamos hoje tendo o alento de quase 3.000 militares estaduais, policiais e bombeiros militares em processo de formação, e já pautamos isso dentro das estruturas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e do Governo do Estado, para que em 2017 a gente possa lançar um novo concurso público para em 2018 iniciar as novas escolas. E em 2018, verdadeiramente, além dos contingentes que já vão atuar nas regiões por esse processo de formação que se aperfeiçoa até o final desse ano, nós termos novas escolas de soldado dentro de um processo continuado que efetivamente venha a qualificar a Polícia Militar, tanto na excelência pela qualidade dos serviços prestados, seja no aspecto quantitativo, que sempre é muito importante. Comandante, obrigado pela entrevista nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique conosco. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é Segurança Pública e a Polícia Militar. Comigo no estúdio está o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, o coronel Maurício Tortato. Bem, o senhor está de visita em Ponta Grossa, passagem pela cidade, falou no fim do último bloco sobre as características do 1º BPM e, recentemente, há poucos dias, o 1º BPM fez uma grande apreensão de drogas. Foram 110 quilos de maconha, 1 quilo de crack. Aliás, o crack é uma droga terrível porque é barata e, infelizmente, causa um dano ao sistema nervoso central que é, em muitos casos, irreparável. E também 30 mil reais em dinheiro, se eu não me engano, no confronto com a polícia, eu gostaria muito que os marginais se rendessem de cara, seria mais fácil. Perfeito. Um deles acabou resistindo, atirou nos policiais e os policiais se defenderam. Ele acabou morrendo. Um homem conhecido como Capixaba, era o apelido dele. Perfeito. E já tinha passagem pela polícia durante um bom tempo. Aliás, é um problema recorrente. Eu acho que o sistema prisional brasileiro ele não recupera o indivíduo. É uma discussão longa que precisa ser tratada com o governo federal para que se estabeleça um modelo capaz de recuperar o cidadão, se é que isso é possível e se ele deseja realmente a recuperação. Nós tivemos um incremento na criminalidade, eu acredito, não só em Ponta Grossa, mas no Brasil, por conta do crack. Isso aí é uma análise de muitas pessoas. Estamos terminando o mês de junho, terminamos agora o mês de junho, né, há poucos dias, e foi o Junho Branco, o mês de combate ao uso indevido de drogas e também conscientização sobre esse assunto. E também temos o problema do desemprego. Então, às vezes, um pai de família, desesperado, faz bobagens. E se arrepende muito depois, porque são boas pessoas. Lógico que eu acho que o principal problema ainda é a questão do tráfico de drogas. Se eu não me engano, a grande maioria da população carcerária é de traficantes. E aí,
minha pergunta, né? A Polícia Militar, nesse caso específico da apreensão de 110 quilos, atuou com um processo de investigação longo, 3 meses. Perfeito. Não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. O melhor a ser feito é agir com inteligência para desbaratar quadrilhas? Olha, o que é importante, Ney? A Polícia Militar, por excelência, por primazia, ela tem o seu foco no cidadão e não no marginal. Tendo o foco no cidadão, nós pautamos a prioridade pelas ações de presença, pela realização das blitz que transmitem sensação de segurança para o cidadão, a atuação comunitária, as ações sociais, a inserção verdadeira da Polícia Militar. E, obviamente, uma outra grande demanda que pauta as ações da Polícia Militar, por excelência, é o atendimento das chamadas do 190, as chamadas que são atendidas pelas denominadas radiopatrulhas. E quando as ocorrências são mais graves, daí tem a intervenção de choque, tem a atuação das nossas ROTANs, das ondas ostensivas tático-móveis. E isso, por excelência, é o que caracteriza a Polícia Militar na atuação de policiamento ostensivo preventivo fardado e na atuação de repressão imediata. Todavia, o combate à violência e à criminalidade, ela exige ações que perpassem por uma dimensão de integração com os demais órgãos, e aqui em Ponta Grossa a gente tem um enfrentamento muito interessante, exemplo, para os demais batalhões de área e para as demais unidades da federação, poderia assim dizer, num processo verdadeiro de integração da Polícia Militar com o Departamento da Polícia Civil e com grande ênfase aqui com a Secretaria de Segurança Pública Municipal. Nesse contexto, o que emerge? Por vezes, existe a necessidade, seja pelo fluxo das informações, seja pelas denúncias que são feitas através do narcodenúncia 181, seja pelo conhecimento da realidade criminal, ações que se pautem pela inteligência, e aí são ações mais consistentes, por vezes com resultados mais efetivos, sob a ótica quantitativa e até qualitativa do desbaratamento de quadrilhas. E efetivamente todas as nossas unidades, no estado inteiro, atuam dentro dessa premissa de priorizar o foco na segurança do cidadão, de atuar no policiamento ostensivo, mas muitas vezes nós temos esse processo da integração. Às vezes por ações apoiadas pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, às vezes ações integradas, colocadas conjuntamente com o Departamento da Polícia Civil, com o DENARC ou com a subdivisional local de investigações. Nesse caso específico, realmente, foi um trabalho que iniciou pela percepção dos militares estaduais que atendiam ocorrências de tráfico na região, pelos antecedentes criminais das partes envolvidas e também por uma denúncia que foi feita através do 181, que desencadeou uma operação que os resultados foram apresentados de maneira muito proficiente. Um comentário que... Pois não? Eu sei dizer, por isso é importante o 181 e a participação da sociedade. Com certeza, a gente estimula. O 181 hoje está sob coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que tem a intenção de ampliar os serviços daquilo que a gente denominou na sua origem, do narcodenúncia para um disque denúncia, ampliando o espectro de não fazer a denúncia somente vinculada a situações de tráfico, mas a qualquer outra atividade irregular, principalmente de natureza policial ou criminal, que possa colaborar com uma atuação, seja de prevenção, seja de repressão ao crime. Mas o que eu queria salientar, né, nessa perspectiva, porque a ocorrência, efetivamente, uma ocorrência muito importante, uma ocorrência que traduz um golpe dentro da estrutura de tráfico de drogas na região de Ponta Grossa, e esse é um problema, você tem uma percepção perfeita quando, se não diretamente relacionados ao tráfico, as pessoas que se envolvem com o mundo do crime acabam interagindo de maneira indireta com essa componente que é muito potencializada do tráfico de drogas. Mas aí nós tivemos as situações de confrontos armados. A Polícia Militar, ela tem tido a pecha, às vezes pejorativa, de um elevado índice de letalidade. O que é importante aproveitar esse momento do teu programa Lente Aberta para a gente esclarecer a sociedade aqui da região de Ponta Grossa. A nossa pauta sempre é de que a vida é o maior patrimônio, seja a vida de quem for. Às vezes eu sou cobrado, enquanto comandante-geral da corporação, por aquelas situações que poderiam dizer de desrespeito aos direitos humanos. E eu tenho respondido,
nenhuma outra instituição de atuação pública no estado do Paraná atua nos direitos humanos como a Polícia Militar. Faz parte da nossa filosofia institucional a promoção dos direitos humanos e o respeito à dignidade da pessoa humana. Mas as situações de confronto, se no passado pautavam a possibilidade de uma excludente de ilicitude na situação do matar alguém pelo policial militar no estrito cumprimento do dever legal, ninguém tem o dever legal de tirar a vida de outra pessoa. Hoje a nossa pauta de formação, de especialização, de qualificação e de constante processo da chamada instrução de manutenção é no sentido de que nós só atuamos com força letal quando somos agredidos por força letal. E quando atuamos na legítima defesa do próprio militar estadual que está confrontando ou de terceiros que estejam sob risco da atuação marginal. Razão pela qual, volto a dizer, a gente tem sido pautado por vezes por uma elevada letalidade. Agora eu te afirmo, Ney, e a todos os seus telespectadores, quanto mais eficiente a Polícia Militar for, seja nas atuações preventivas, seja na pronta resposta de repressão imediata às ocorrências que são geradas pelo 190, maior será a possibilidade de confronto. E hoje, infelizmente, por uma série de questões que invocam o sistema de persecução criminal, as questões das seguranças de fronteira, nós temos efetivamente uma circulação maior de armas. E veja que quando a gente pauta os números da Polícia Militar, e eu não traduzo a qualificação, a excelência da Polícia Militar pelos seus resultados, seja de prisões, de apreensões de menores, apreensões de armas ou de drogas. Mas isso são valores expressivos. O marginal hoje ele anda armado e ele não respeita a Polícia Militar por excelência, ele afronta a Polícia Militar. E as situações de confronto elas ocorrem. Então, ainda que não seja um resultado querido pela Polícia Militar do Estado do Paraná, ele é inevitável naquelas situações em que, ainda que a gente trabalhe os conceitos do uso progressivo ou do uso seletivo da força, quando nós somos agredidos com força letal, nós temos que responder com força letal na defesa da sociedade. Então não existe essa postura, ainda que eventualmente a gente possa caracterizar alguma situação de distorção. Mas a regra são as situações de confrontos que são legítimos, e eu falo sob a ótica do resultado morte, que seja a morte do marginal que afrontou todos os ditames do convívio social e de desrespeito à lei, do que termos que justificar a letalidade da Polícia Militar com a morte de um policial militar. Então, essas são situações verdadeiras que nos incomodam. A gente trabalha muito esses conceitos de modo a qualificar cada vez mais e temos tido assim algumas componentes de muitas situações de confronto, que por vezes isso não vem à tona, os confrontos que não resultam em morte, que resultam em prisão, às vezes sem lesão sequer do marginal. Ou as situações de absoluto respeito à dignidade da pessoa humana, do marginal, quando ele se entrega, quando ele não agride a polícia, ainda que ele, como dizem na gíria, quando ele perde a ocorrência, mas que ele se entrega e não usa da arma de fogo ou de outra forma de agressão contra os profissionais de segurança, que vejam, é a única categoria profissional dentro da classe dos agentes públicos que assume o compromisso e que faz um juramento de defender a sociedade, ainda que com o sacrifício da própria vida. Mas a sociedade não nos paga para morrer. A sociedade nos paga para defendê-la, a razão pela qual, nesse processo de qualificação, é muito importante ter essa compreensão, e é por isso que é muito importante, eu agradeço, o espaço do esclarecimento público que a gente pode fazer nesse tipo de entrevista, em que nós temos verdadeiramente a oportunidade de falar sobre segurança pública e a atuação destacada da Polícia Militar. Eu não sei como funciona nas outras regiões do estado. A população de Ponta Grossa, da região dos Campos Gerais, ela é composta de boas pessoas em essência. São trabalhadores, dedicados, é um povo muito leal aos amigos e também conservador. No caso da população de Ponta Grossa, comandante, ninguém tem pena de bandido. Compreende? Então, a nossa preocupação é mais com a segurança de vocês, né, em primeiro lugar, porque vocês garantem a nossa segurança.
Então, esse é um posicionamento cultural aqui da região. Eu posso estar enganado, mas a princípio não. É lógico que ninguém quer que as pessoas sejam executadas. Perfeito. Mas entre a vida de um policial e a vida de um bandido, mil Sem vezes a dúvida. vida de um policial. Ney, eu tenho observado aí, não é a primeira vez que eu venho, mas vim aqui a Ponta Grossa numa pauta oficial com o 4º Comando Regional. A gente reuniu quase 150 policiais militares da guarnição Ponta Grossa. A guarnição integra o Comando Regional, o 1º Batalhão, Polícia Rodoviária, Ambiental, Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e Corpo de Bombeiros, para a gente ter um diálogo franco e esclarecer um nivelamento de informações do Comando Geral em relação à tropa. Mas circulando aqui por Ponta Grossa, eu posso corroborar a veracidade daquilo que você está me falando. A gente sente, a gente tem a percepção verdadeira de que a comunidade aqui da região de Ponta Grossa, e de Ponta Grossa em especial, tem um respeito muito grande pela Polícia Militar, e isso para nós é um alento, isso nos incentiva, assim como aumenta o nosso grau de responsabilidade na atuação perante esse povo. O que eu faria de uma observação em relação a isso? Nós tentamos a todo preço, a todo custo, não cultuar aquele lema, aquele adágio popular que diz que bandido bom é bandido morto. Essa é uma questão que por vezes ela é mal interpretada e por vezes ela acaba se traduzindo numa subcultura da Polícia Militar. Nós pautamos, eu volto a dizer, a vida é o nosso maior patrimônio, inclusive a vida dos marginais. Só que nós não podemos ser condescendentes com qualquer forma de violência contra o cidadão de bem. E aqui eu acho que o Estado do Paraná, ele é uma referência em termos de uma realidade demográfica absolutamente responsável, trabalhadora, parceira da Polícia Militar, e em regra é isso que ocorre. Mas efetivamente a gente tenta sempre, de todos os modos, não pautar o militar estadual de que o resultado morte é o melhor resultado para o marginal. Efetivamente, ainda que o ciclo de persecução criminal mereça ser aperfeiçoado, ainda que por vezes a gente tenha a plena sensação de que estamos enxugando o gelo, nós temos casos de, em 3 meses, não aqui em Ponta Grossa, mas talvez até tenhamos, eu não tenho esse dado, mas casos refletidos, por exemplo, em Curitiba e um caso específico em Maringá, de uma mesma pessoa que habitualmente pratica delitos, um marginal, em 3 meses preso 4 vezes. Então isso é uma reincidência muito grande e isso invoca que os outros atores do ciclo de persecução criminal não estão funcionando talvez com a intensidade com que deveriam, porque é inadmissível que essa pessoa seja presa em flagrante pela Polícia Militar 4 vezes em 3 meses. Então isso é uma incidência ruim e às vezes isso dá uma percepção de que a melhor situação seria o resultado morte para esse marginal, principalmente quando ele atua com violência ou grave ameaça. Mas não é isso que pauta todo o nosso processo de formação e de qualificação. Nós sempre trabalhamos de modo a evitar o confronto, mas quando isso não é possível, que seja efetivamente a prevalência da lei, da ordem e da instituição que está disposta a defender o cidadão em relação àquele marginal que está violando todas as regras de convívio social. Então, se tiver que alguém perder nesse processo, que efetivamente perca o marginal. Eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal, talvez o senhor tenha que responder de maneira institucional, eu não sei. Perfeito. Mas muitas pessoas no Brasil, isso ficou muito claro em 2005, em relação ao plebiscito que teve sobre o desarmamento, muitas pessoas no Brasil, Ponta Grossa não é exceção, são favoráveis ao porte de arma responsável. Né? Então, o cidadão passa pelo treinamento, passa por um exame psicotécnico, a gente precisa saber Perfeito. se o cidadão é normal ou não dá para soltar uma arma na mão de qualquer um. Nos Estados Unidos eles fazem isso, né? Mas não, simplesmente é preciso, acho que é preciso um exame, e daí tem a questão de habilidade também, né? Infelizmente no Brasil, eu digo infelizmente, já explico por quê, não podemos levar a arma conosco, Perfeito. a arma só para ter em casa. E existem situações em que talvez a defesa exigisse uma arma de fogo. Né? Perfeito. Não porque a pessoa queira matar alguém, né? Até porque ela pode ser treinada apenas para ferir e fugir, Perfeito. né? Dependendo do armamento que esteja utilizando. E no Brasil, eu acho que um civil pode portar no máximo até um calibre 38, não é isso? Perfeito. E essa arma, para parar um agressor, infelizmente, até onde eu saiba,
é preciso que você, infelizmente, o mate, ou seja, você tem que alvejar o coração ou a cabeça, porque ela não para o agressor. Já um calibre maior, como um 44, 45, já para o agressor. E o objetivo seria esse, né? Aliás, a legislação precisaria ser revista nesse aspecto. Mas deixando o calibre de lado e focando no porte de armas, qual é a sua opinião? Então, veja, o conceito institucional, ele se estabelece sempre pelo cumprimento da lei. Se a lei assim estabelece, e veja, Ney, nós tivemos fatores a serem analisados em relação a toda essa discussão sobre o desarmamento, fatores favoráveis e desfavoráveis, seja para uma linha de pensamento, seja para outra. Hoje, infelizmente, o que a gente detecta? Imagine, né, que nós tivemos o estímulo à entrega de armas irregulares e tal, e quem foi que entregou as armas que pretensamente seriam irregulares? Foram as pessoas de bem que foram à delegacia e entregaram, independente de um benefício, de um abono pecuniário, que na época foi desenvolvido para estimular essas questões. Eu lembro disso. E imagine assim, o marginal não entrega a sua arma, e nós tivemos, só para ter, apesar de todas as restrições ao porte de arma, ainda que ele não seja absolutamente proibido, mas ele é muito restritivo, a pessoa tem que se condicionar a uma série de questões e efetivamente ela não tem a liberdade de portar a arma em local público, ainda que de modo velado, salvo os agentes públicos, os policiais, os magistrados e assim por diante, conforme fala a Lei 10.286. A gente tem uma percepção de que as armas irregulares elas circulam em ocorrências policiais, em abordagens em todo o estado do Paraná. Somente a Polícia Militar, no ano de 2015, apreendeu quase 6.000 armas de fogo. Eu vejo que para um estado como o nosso, ele é um número muito expressivo. E hoje, o uso da arma de fogo, ela é pauta de toda a atividade criminal. É muito raro a gente ter se defrontar com aquelas situações da pessoa desarmada, no furto qualificado e tal. A prevalência daquilo que gera uma repercussão e uma sensação de insegurança são os crimes pautados pelo uso de arma de fogo. Então, volto a dizer, institucionalmente, a Polícia Militar cumpre a lei, então a lei que for determinada pela vontade popular, pelo processo legislativo legítimo, que aperfeiçoe leis que são sancionadas e entram em vigor, efetivamente a gente cumpre. Eu teria uma percepção de que hoje, em termos de violência e de criminalidade, talvez uma maior liberação da arma talvez pudesse ser um fator inibidor da atuação criminal com a intensidade com que ela ocorre. Imaginar assim, se a gente fosse mal comparar, os episódios que ocorrem, talvez mundo afora, de chacinas, eles poderiam ser evitados em relação ao uso de arma de fogo que tivesse pessoas com capacidade, com absoluta rigidez mental, com pleno domínio de suas emoções e com o mínimo de preparo no uso de arma de fogo poderiam ser evitados. Assim como a violência e a criminalidade poderia ser desestimulada até um determinado grau se efetivamente a gente tivesse uma maior liberação das armas. Mas essa é uma questão polêmica, eu não poderia esgotar nesse breve comentário toda a complexidade e a posição institucional ela é sempre pautada pelo cumprimento da lei. O nosso princípio da legalidade objetiva ele tem efetivamente pautado as ações da Polícia Militar. Essas 6.000 armas que foram apreendidas, fruto de contrabando de armas? Não só de contrabando de armas, mas armas de procedência duvidosa, ainda que armas de procedência nacional. Mas armas vinculadas, seja à situação de crimes, o crime de roubo, as situações de confronto, ou as situações de abordagem que a gente aborda pessoas que, em tese mesmo que não estando a praticar crimes, estavam portando armas de maneira irregular, sem autorização legal, sem o porte da Polícia Federal e assim por diante. Então, e algumas situações efetivamente caracterizadas pela situação do contrabando de armas, da arma irregular, das armas de calibre restrito. Hoje, infelizmente, as quadrilhas mais organizadas estão usando fuzis de assalto em calibres absolutamente restritos, que impõem uma necessidade de aperfeiçoamento do material bélico da Polícia Militar. E todo esse conjunto é que se soma a 6.000 armas. Então, imaginar, existem armas
que verdadeiramente são armas de grande potencial bélico, como os fuzis e submetralhadoras que são apreendidas, até armas que são armas que a gente vê armas obsoletas, mas que têm um poder de agressão diferenciado e que tem poder de letalidade, ainda que a gente esteja trabalhando com o conceito de um calibre 22, mas é efetivamente uma arma de fogo. Comandante, recentemente eu convidei o comandante Edmar Assunção, aqui do 1º BPM, para participar de um debate sobre segurança pública. E nós analisamos a raiz do problema, a gente não ficou apenas na superficialidade dos dados. E nessa raiz existem dois motivos. O principal, eu acho que seria a questão educacional, o fator educacional é fundamental, e o desenvolvimento econômico. Ou seja, quando existem mecanismos de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, a presença do Estado, dificilmente o crime prolifera, a menos que seja o crime organizado, infiltrado no Estado, como a Operação Lava Jato vem denunciando. O senhor concorda que é preciso um desenvolvimento social nessas duas áreas para que a criminalidade seja reduzida no futuro? Quem sabe até vocês mal precisem trabalhar? Olha, com efeito, dentro da nossa realidade social, a gente tem que ter a visão sistêmica e conhecer dos fatores criminógenos. A Polícia Militar realiza estudos sobre isso, razão pela qual, tendo a plena consciência de que o processo educacional, a oportunidade de geração de emprego e renda, são fatores que efetivamente diminuem a geração de crimes, a gente atua nesse universo. Razão pela qual hoje nós temos um batalhão patrulha escolar específico que interage com a comunidade escolar dentro de um processo realmente muito construtivo e que qualifica toda a comunidade escolar, e quando eu falo comunidade escolar, falamos dos estudantes, dos pais, dos professores, dos auxiliares das escolas, qualifica o próprio policial militar. Temos o PROERD, que é um programa de resistência às drogas e à violência, que tem um resultado muito verdadeiro, e nos pautamos em todas as ações comunitárias e sociais que possam desenvolver e aperfeiçoar a nossa sociedade, a tornando mais justa e solidária. E verdadeiramente nós temos essa consciência, ainda que em países desenvolvidos outras formas delituosas apareçam. Mas dentro, volto a dizer, da nossa realidade social, a percepção de que as condicionantes de emprego e as condicionantes de geração de renda e de desenvolvimento econômico, sempre potencializadas pelo processo educacional, são fatores que refletem diminuição criminal. Razão pela qual, ainda que a gente tenha muito a se fazer, eu acredito que a região sul ela é diferenciada em relação aos demais estados da federação, porque existem avanços nessa área e efetivamente a Polícia Militar, quando ela pode, ela se insere. O conceito de polícia comunitária, o policial formado para a resolução de problemas, ele também passa a ser um catalisador, inclusive de encaixe de pessoas que estejam desempregadas, que não tenham oportunidade, que precisem de qualificação. A função do policial comunitário é, inclusive, potencializar essas ações. Como a demanda é muito grande, a gente não consegue desenvolver ações comunitárias que não sejam priorizadas no atendimento da ocorrência, no policiamento ostensivo. E quando é possível, efetivamente, a gente se insere com maior consistência na filosofia de polícia comunitária. Mas, verdadeiramente, se a gente tiver uma atuação sistêmica que envolva educação, sistema econômico, habitação, emprego e segurança pública, os resultados são muito mais efetivos. Comandante Maurício Tortato, Coronel Maurício Tortato, comandante da Polícia Militar do Paraná, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Lente Aberta. Obrigado, eu acho que é um espaço importante, né? Nos colocamos à disposição e que os seus telespectadores tenham a compreensão de que a Polícia Militar é um braço forte na atuação estatal, na área da segurança pública, confiem na Polícia Militar e que os fatos que são negativos, que eles não sejam generalizados, eis que nós precisamos do reconhecimento e da qualificação que, em especial, o cidadão potagrossense tem dado à Polícia Militar do Estado do Paraná. Muito obrigado e parabéns pelo teu programa. Agradeço a sua atenção novamente e muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui, voltamos na semana que vem.